Boa noite, gente. Que bom, estamos novamente nesta quinta-feira juntos para aprendermos mais um pouco do livro de Eclesiastes. Já ouvimos canções que nos edificaram, já tivemos a alegria, e o prazer de dizimar e ofertar com generosidade ao nosso Pai. E agora eu quero compartilhar com você mais um estudo bíblico que tem nos abençoado tremendamente no livro de Eclesiastes. Mas antes, eu quero orar. Vamos orar? Pai, através do Espírito Santo que habita em nós, o meu desejo nesta noite é mais uma vez, Senhor, comunicar verdades à luz da revelação da nova aliança para o coração do meu irmão, da minha irmã, daqueles, Senhor, que estão nos assistindo. E o nosso desejo, Senhor, é que esta palavra possa edificar, possa fortalecer, possa trazer, Senhor, fundamento na vida cristã do meu irmão, da minha irmã. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar, gente, do capítulo 6, de 1 a 12. Você vai ler o capítulo todo em casa para a gente ganhar tempo, mas eu trago uma reflexão e um tema. A vida é uma rua sem saída, gente? Pois é. Seria esse o tema, que eu senti no meu coração de colocar no capítulo 6. Salomão, neste capítulo, compara a vida à futilidade, a uma bolha de sabão, a correr atrás do vento. A vida, será que é, de fato, uma rua sem saída? Pergunto eu a você. Às vezes é o que parece, especialmente quando não alcançamos os nossos objetivos, ou quando não alcançamos e não nos sentimos satisfeitos com as nossas realizações. Assim estava Salomão. Você tem ouvido, desde o capítulo 1, esse homem, no final da sua história, ele entra numa dúvida, numa incerteza, ele se corrompe com as coisas da vida, ele deixa de viver em fé e por fé para viver à luz do racional, enxergando as coisas, como um homem sem nenhuma expectativa para o seu futuro. Triste a gente falar isso do rei Salomão. Mas por quê? Gente, a gente precisa entender, e eu tenho dito isso nas nossas reflexões, que a vida precisa de um sentido. A vida, ela precisa, você e eu, termos um propósito. Precisamos ter sonhos. Precisamos lutar por esses sonhos. Precisamos, dentro desse propósito, a gente buscar, com toda a intensidade, com a presença do Espírito Santo em nós. No texto, Salomão tenta explicar sobre riqueza, sobre trabalho e sobre várias perguntas que o homem faz quando está chegando, ao final da sua história sem nenhuma expectativa. Sabemos que, no primeiro ponto, a riqueza, sabemos que é o prazer sem Deus, é apenas entretenimento, ela não traz satisfação, mas a gente sabe muito bem que o nosso Deus é um Deus próspero, é um Deus abençoador, é um Deus que nos veio, de João 10, para que a gente tenha vida e vida com abundância. O desejo dele é que você e eu tenhamos alegria, tenhamos satisfação. Mas Salomão encontra na sua riqueza frustrações, porque ele percebe, que sem Deus a sua riqueza não tinha nenhum proveito para a sua vida. Uma outra pergunta que Salomão faz:
Quais seriam os obstáculos, então, para a pessoa gozar a vida? Bom, a gente sabe muito bem que os problemas da vida, às vezes, vêm e as pessoas não conseguem resolver os seus conflitos. Enfermidades vêm, a morte vem. E neste primeiro ponto, Salomão está falando sobre isso. E nós aprendemos com Deus, gente, a não ter essa visão humanista que Salomão estava interpretando esse texto. Aprendemos com Deus a desfrutar as suas bênçãos, a sermos agradecidos por todas elas, a honrarmos a Ele com os nossos bens, com as nossas primícias. Né? A Bíblia diz, né, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Segundo ponto que Salomão trata nesse capítulo é sobre o trabalho. E a gente sabe muito bem, gente, que o trabalho foi instituído por Deus. É bom trabalhar. E tanto o rico como o pobre, todos são norteados e ensinados a trabalhar. Mas uma coisa importante sobre o trabalho, gente, a gente está vendo isso aí demais no século XXI. A gente não pode deixar ele nos dominar e nem tampouco deixar que a nossa vida seja totalmente, né, focada só em trabalho, Trabalhar é importante, trabalhar traz recursos para a nossa família, mas a gente não pode fazer do trabalho o nosso centro. Não podemos, gente. O que precisamos, acima de tudo, e Jesus falou isso muito bem no Sermão da Montanha, é buscar o seu reino e a sua justiça. Está lá em Mateus 6,33. E quando a gente busca o reino, quando a gente busca a justiça, nós somos orientados para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus com a nossa vida no trabalho. E o terceiro ponto que Salomão trata nesse capítulo são perguntas que ele faz. E a grande pergunta da vida está na concretização, gente, do nosso propósito. Eu quero lembrar a você, você tem um propósito, você tem uma missão e você tem um destino. E o desejo de Deus é que você e eu cumpramos esse propósito na terra com toda a intensidade, com toda a sabedoria que do alto vem, para vivermos uma vida cheia da bondade e da graça de Deus. Quando sabemos qual é o nosso propósito, a gente não entra em crise. A gente não faz da riqueza um Deus, a gente não faz do trabalho um Deus, a gente não se entrega às crises, aos conflitos, às lutas da vida, não, porque a gente sabe, a gente tem um propósito. E é importante você saber qual é o seu propósito, qual é a sua missão, qual é o seu destino. Jesus sabia disso muito bem. Você sabe disso, né? E ele tinha isso bem claro, com clareza. Jesus tinha isso muito claro no seu espírito. E ele sabia disso, né? E ele trabalhava isso com muita intensidade. Olha o que ele diz, né, no capítulo 4 de João, no versículo 32 ao 34. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que ele comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar
a sua obra. Uau! Jesus sabia qual era o seu propósito. Jesus tinha certa a sua missão. E ele fez isso com toda a intensidade, com toda a sua clareza no seu espírito. Quando sabemos, então, volto a repetir esta frase, quando sabemos qual é o nosso propósito, a gente não entra em crise. Aliás, quero lembrar a você, né? Jesus está dizendo aqui que ele tinha a vontade do Pai que o alimentava, que o saciava. Em seu livro Uma Vida com Propósito, e eu indico esse livro para você, o pastor Rick Warren elucida estes questionamentos e nos responde de verdade, gente, que precisamos ter bem claras no nosso espírito. Por que você está aqui? Respondendo, né, a esse propósito, você precisa entender isso. Por que eu estou vivo? Por que eu nasci? Por que eu estou nessa igreja? Qual é a minha missão? Por que eu estou nessa família? Por que eu estou trabalhando nessa empresa? Simples, gente. Você está aqui porque Deus sonhou com você e trouxe você a este mundo para viver a sua história. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Será uma linda história com Deus. Porque quando Deus está conosco, nada na nossa vida dá errado. Aleluia, aleluia. Você e eu não somos um acidente, mas a nossa existência tem um motivo e tem um destino. Estamos aqui com um motivo. E eu quero lembrar a você, você agora é nova criatura. Você está com Cristo. Você já é eterno e vai viver a eternidade com Cristo. Glória a Deus. Né? E esse tabernáculo que é a sua vida, que é o seu corpo temporário, você e eu temos um destino a nos envolvermos, a fazermos aquilo que está no coração do Pai. Como disse Jesus aqui no versículo 34 de João, capítulo 4. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia, aleluia. Por que você tem esse destino, então? Por que você tem esse propósito, então? E eu quero relembrar a você, se você não sabia, eu quero lembrar a você, você foi planejado por Deus. E o desejo dele é que você e eu o agrademos com as nossas atitudes, o façamos sorrir com a nossa vida e o adoremos em espírito e em verdade. Vivamos então, gente, uma vida cheia dessa alegria com propósito, fazendo parte da família de Deus. Isso é o que verdadeiramente importa no meu destino, no seu destino. E como seres recriados, semelhantes a Jesus, todos os dias, né, nós possamos, transformado de glória em glória, de fé em fé, crescer com Ele e vencer todas as situações, todos os embates da vida. Com um propósito definido, Jesus venceu. Ele foi até o fim. Glória a Deus. Ele não retrocedeu. Ele não olhou para trás. Ele prosseguiu. Ele não ficou como Salomão, aqui nesse texto de Eclesiastes, falando da vida, falando do seu reino, que ele não tinha mais alegria, falando das tristezas, porque ele estava ficando uma pessoa sem expectativa de nenhuma. Não, gente, você e eu, nós temos a vida
abundante dentro de nós. Por isso que é importante a gente saber do nosso propósito. Com um propósito definido, você e eu, nós temos a certeza que temos uma missão na nossa vida. Que o poder de Deus se aperfeiçoará através de você. Que milagres você e eu contaremos e profetizaremos. Porque o Rei dos Reis, através do seu Espírito, está dentro de nós. Concluindo, eu quero dizer assim, gente. Faça isso, minha gente. Faça isso e a sua vida não vai ser uma incógnita. E muito menos um beco sem saída. Mas a sua vida será uma vida de bênção. Eu quero profetizar isso sobre você. Aleluia! Sua vida será uma vida de bênção. Sua vida será uma vida cheia de alegria. Sua vida será uma vida cheia de prazer, de felicidade, de amor e paz, dada pelo Eterno a cada um de nós. Aleluia! Aleluia! Que você possa tomar posse, né, dessa palavra em fé, que você possa viver intensamente a sua vida com toda a alegria, com todo o dinamismo, com todo o prazer, cumprindo o seu propósito. Não seja como o rei Salomão, que no meio da sua trajetória ele bloqueou a sua estrada. Ele declarou que a sua rua tinha agora um paredão e ele não podia mais avançar. Mas você e eu temos dentro de nós aquele que nos impulsiona a olhar para o alto, né? A elevar o nosso pensamento. Leva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Da onde vem o teu socorro? Da onde vem o meu socorro? Da onde vem a sua direção? Da onde vem a minha direção? A palavra declara: o meu socorro vem do Senhor. A minha direção vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero declarar que os sonhos de Deus se concretizarão na sua vida. Você terá sempre a graça e a unção dele para você sempre olhar com o olhar de águia e ver toda a sua vida abençoada pelo Senhor dos Senhores. Amado Jesus, nós te louvamos porque nós temos o teu Espírito, nós temos um chamado, nós temos um propósito. E como é bom, Senhor, termos isso bem claro, com clareza na nossa mente, Pai. Que nunca, Senhor, entremos na esfera da humanidade, deixando a alma nos dominar, como foi o caso desse rei Jesus, que tendo tudo, dizia que não tinha nada, tendo tudo, tendo experimentado tanto do Senhor, no final ele se enrolou. No final ele bloqueou toda a sua história. No final do seu reinado ele não fez como o apóstolo Paulo, que declara: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Só me resta agora a coroa. Aleluia! E nós te louvamos, Senhor, porque nós estamos nesta mesma visão do apóstolo Paulo. Nesta mesma direção, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque temos clareza. A tua palavra nos dá clareza daquilo que fomos chamados para fazer. Que o meu irmão
Fique tranquilo que o meu irmão olhe para a sua vida, tanto a sua vida pessoal, quanto a sua vida familiar, quanto a sua vida profissional, quanto a sua vida espiritual contigo. Eles tenham, Senhor, a visão plena do seu propósito, do seu chamado. Que o Senhor Jesus possa te abençoar de uma forma rica e abundante, que você possa ser um homem e uma mulher abençoada e cheia da graça e da unção do Espírito Santo. Boa noite para você, gente!